Meus amigos, vem aí uma finalzaça de Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Rivalidade, talento, qualidade, tensões, tem de tudo aí nessa decisão, viu? Baita. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí para se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, fazer o que você quiser, mas faça alguma coisa. Menos não faça nada, porque aí complica, né? Seguinte, final da Copa do Brasil definida. E vai ser agora já no início de novembro, né? Dia 3 e 10 de novembro tem as finais da Copa do Brasil. Flamengo e Galo voltam a decidir um torneio gigantesco e são times que têm, né, uma rivalidade interestadual aí alimentada desde os anos 80. E aí a gente vai revê-los numa decisão. Recentemente eles estiveram, né, na Supercopa do Brasil, decidindo um título, e agora voltam a uma decisão na Copa do Brasil. Nos últimos 5, 6 anos, se a gente pegar, Flamengo, Palmeiras e Galo estavam sempre ali orbitando entre as equipes que a gente considerava favoritas a todas as competições, por conta do investimento, do elenco, da qualidade desses elencos. E muitas vezes o Flamengo ficou fora de algumas disputas por um caos completo. A mesma coisa aconteceu com o Galo, mas nunca faltou talento, nem para o Flamengo, nem para o Atlético Mineiro. E mesmo numa temporada que não é brilhante, nem do Galo, nem do Flamengo, a do Flamengo, muito pelo contrário, cheio de percalços, de problema, de crítica, de crise, o Flamengo está na final da Copa do Brasil. Pelo terceiro ano seguido, diga-se passagem, né? Chegou em 22 e foi campeão, chegou em 23, perdeu a final e agora vai de novo para a decisão. O Galo, se a gente pegar de 2014 para cá, está na quarta decisão de Copa do Brasil. Então a gente tem um cenário, e o Galo também, né? Foi um ano em que se projetava mais até para o Galo, mas não é nada, não é nada. O Galo está na final da Copa do Brasil e está na semifinal da Libertadores. Então, assim, ele pode ser campeão de 2 torneios grandes ainda. E isso é bastante relevante. E aí a gente vai contar um pouquinho de como os times chegaram nessa final. A história do Atlético é uma, a do Flamengo é outra. Os dois visitantes, inclusive, né? Um foi ao Rio buscar a classificação, o outro foi até São Paulo buscar a classificação, e a gente vai passar por isso agora aqui. Porém, antes, eu queria lembrar que você pode acompanhar as finais da Copa do Brasil, e o Brasileiro, e a Champions, e o Espanhol, e todos os campeonatos do planeta, pelo QR Code aqui, que você baixa o SofaScore 100% de graça. É o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. E é de graça, então não há razão nenhuma para você não baixar, beleza? Então vamos à final que está definida. Uma final gigante, conforme já foi dito aqui, uma final bastante relevante para o futebol brasileiro, porque a gente está falando aqui de dois times com muito talento, com muita qualidade, e que realmente, quando encaixa, são jogos muito legais de ver, né? Intensos e tudo, e com muito poder de decisão, tanto do Galo quanto do time do Flamengo, e agora eles vão se encontrar na final da Copa do Brasil. De novo, as finais agora já na primeira quinzena de novembro. Então, assim, em menos de um mês a gente já vai saber, a finalíssima é no dia 10, no dia 10 de novembro. Então, cara, como é que esses times chegaram lá? Né? Como é que o Galo chegou na decisão? Como o Flamengo chega na decisão? Tem algum favorito? É tudo muito difícil de se projetar, porque assim, até a final a gente vai ter um outro cenário para o Galo em relação a Libertadores. O Flamengo tem vivido muitas questões de lesão e que voltaram a atormentar o time, né, no jogo contra o Corinthians com a lesão do De La Cruz, mais uma, né? Tá difícil o De La Cruz conseguir ficar saudável, conseguir ter sequência e tal. Então, essa é uma questão. O Campeonato Brasileiro é muito difícil você projetar que o Flamengo segue na briga, o Flamengo é complicado, véio. A distância ela é grande para times constantes, né? Botafogo e Palmeiras, ainda tem o Fortaleza por ali e tal. Então,
É possível? É possível, mas assim, nem o Flamengo tem dado esta consistência e nem os adversários têm demonstrado derrapar muito ou em sequência a ponto de o Flamengo conseguir tirar essa gordura. Então o Flamengo tem um foco grande aí na Copa do Brasil e o Galo tem a questão ainda da Libertadores, que até a decisão pode interferir em muita coisa. Mas vamos lá. O Galo, ele chega na final fazendo um jogo longe de ser bom contra o Vasco. O Vasco fez um jogo muito forte, né, do ponto de vista de entrega, de luta, de batalha, até de dentro das suas limitações de chance, né? Criou mais do que o Galo, acho que jogou mais do que o Galo, mas em algum momento bateu num teto ali e claramente ficou limitado a uma construção muito buscando a área no Verratti, né? Bola na área, bola na área, bola na área, bola na área. Foi um bom jogo do Vasco, foi. E o Galo não fez um bom jogo, assim, não conseguia furar o bloqueio, não conseguia ser fluido no jogo. Parecia que em algum momento ia querer administrar a partida quando tomou no primeiro tempo 1-0 e aí saiu um pouco do eixo e perdeu ali o norte do que fazer, mas tem muito talento, muito talento. E o Hulk resolveu, assim, num piscar de olhos, né? Ele, no único momento em que o Léo Pelé descolou dele, e o Léo não fez um jogo ruim. Eu estava vendo as estatísticas no SofaScore, o Léo ganhou mais de 30 duelos individuais, mas num momento de desgrude, o Hulk acertou a chapada no ângulo, empatou o jogo e dali para frente o Vasco não teve repertório para conseguir fazer o 2-1 e levar para os pênaltis e tal. O Paulinho fez um grande jogo, né? Acho que disparadamente foi o melhor jogador do Galo, talvez o único do meio para frente que de fato conseguiu jogar o jogo todo, construindo, buscando, tentando criar. Mas quem decidiu foi o Hulk de novo, né? E desde que chegou no futebol brasileiro é difícil encontrar, e talvez não tenha, nenhum jogador mais constante, mais decisivo, que viva uma fase boa, tão longeva. O Hulk não teve fase ruim no Galo. E mesmo quando o Galo esteve mal, e esse ano em vários momentos, o Hulk estava lá, segurando o Galo pela mão e fazendo os dele. A temporada individual do Hulk, ela, de novo, é muito boa. E botou o Galo na final contra um Flamengo que também não fez um jogo brilhante contra o Corinthians, porque fez o jogo que era possível com um jogador a menos durante tanto tempo, né? Perdeu o Bruno Henrique ainda no primeiro tempo, até ali fazia um jogo ok, de igual para igual com o Corinthians e controlando ali as ações, um jogo levado em banho-maria, sem tomar susto e criando uma coisinha ou outra aqui e ali, nada muito agudo. Mas aí você perde um jogador tão cedo, um jogador tão importante, né? Porque o Bruno Henrique, além de atacar a área, ele tem o desafogo de velocidade pelo lado, né? Facilitaria, caso do Corinthians subir a marcação, que era o Corinthians estava fazendo, ter alguém para atacar a profundidade. Mas aí você perde um cara desse, e hoje, com um a menos, é muito difícil você resistir. É difícil fazer o que o Flamengo fez, de segurar um empate, imagine ganhar jogo. Porque se você olhasse para 15, 20, 30 anos atrás, um jogador a menos fazia a diferença, sempre fez, tá? Só que assim, o jogo era num outro ritmo, as transições eram feitas em uma outra velocidade. Hoje, um jogador a menos, ele é muito cruel, assim, ele te impossibilita praticamente de atacar. O Flamengo, você via em alguns momentos, era Gerson, Arrascaeta contra 6, 7 jogadores do Corinthians. Às vezes chegava ali o Alcaraz, quando ainda estava em campo, às vezes chegava ali o Wesley e tal, que fez um bom jogo, e o Flamengo conseguiu, de fato, coletivamente, resistir ao Corinthians, que, assim como o Vasco, acho que bateu num teto ali de criação, de encontrar espaço. Muito por mérito do Flamengo também. E um jogo que parece que o Corinthians também ficou ansioso, ficou nervoso, ficou agoniado, né, de tentar achar logo o gol, e quanto mais se agoniava, pior ficava. Ainda teve ótimas chances. E o Flamengo teve muitas boas atuações individuais do sistema defensivo. O Rossi fez um jogo muito bom, fez defesas importantes, ainda ganhou muito tempo, assim como tinha feito na classificação contra o Bolívar, na Libertadores, lá na altitude. Pô, lá ele ganhou uns 6, 7 minutos. Na Neoquímica ele também deve ter administrado um tempinho aí. E não adianta ter hipocrisia, faz parte. E o goleiro, ele jogou também com isso. O Wesley fez um jogaço de bater e voltar toda hora, assim, defensivamente muito bem e ofensivamente ajudando muito. Os zagueiros foram muito seguros. Acho que o Ayrton Lucas entrou ali para dar uma intensidade, né, diferentemente do Alexandre, que talvez tenha feito um joguinho um pouco abaixo no primeiro tempo.
e o Ayrton acho que deu uma equilibrada, mas assim, errava algumas situações que, num momento tão crítico, podia cobrar um preço alto, mas no geral, o Felipe Luiz, assim que tem a expulsão, ele coloca o Fabrício Bruno, e para quem esperava que ele fosse empurrar o Léo Ortiz para a volância, para manter 2 zagueiros ali, não, ele foi para 3 zagueiros. E aí você estica a linha de zaga, né? Você vai para uma linha de 5, que ajuda no balanço defensivo, porque dificulta as inversões de bola do Corinthians, né? Com um jogador a mais, o Corinthians podia atrair para um lado, esticava o jogo para o outro e não tem como chegar, né? É matemática. O Felipe Luiz, ele estica uma linha de 5 ali e vai ajudando no balanço defensivo, vai fazendo o balanço defensivo ser mais equilibrado, ser mais justo. E por dentro também um jogo muito de muita entrega, né, do Pulgar, que acho que errou algumas bolas ali, mas em termos de marcação ele foi muito importante. O Arrascaeta, até onde aguentou, acho que fez um jogo ali também, desafogava uma bola ou outra e tudo, mas a classificação do Flamengo, para mim, passa fundamentalmente pela atuação do Gerson, que fez um jogaço, assim, um jogo de líder, um jogo de um cara que atacou e defendeu, que ele estava esgotado, e mesmo assim foi até o fim, no mesmo ritmo, e era a única bola de segurança do Flamengo, né? Mesmo no chutão, ele conseguiu uma raspada, ele segurava para esperar ali o Wesley, essa dobradinha funcionou muito pelo lado direito, chamando falta, buscando ali o tempo inteiro acalmar o time, sendo um porto seguro de calmaria para um time que precisava um pouco disso, né? Quando você sentia que o Corinthians estava pressionando, era nele que o Flamengo encontrava uma serenidade para falar, cara, estamos no jogo e é isso aqui, a estratégia é essa. Então, assim, o Gerson fez um jogo com e sem bola perfeito dentro das limitações do que o jogo exigia. Né? Também não dava para achar que o Flamengo ia atacar, porque não ia. Então, assim, que jogo do Gerson, a classificação do Galo passa pelo talento do Hulk, que tirou um gol da cartola, e a classificação do Flamengo passa fundamentalmente por uma atuação fantástica do Gerson. É claro que as decisões dos treinadores impactam, né? Obviamente, o Milito ele vem corrigindo questões do Galo de uns tempos para cá, e é mérito dele também estar na final da Copa do Brasil e na semi da Libertadores, e óbvio que o Felipe Luiz fez essa leitura defensiva muito boa no jogo do Flamengo, mas a execução disso, o Hulk salva essa execução no jogo do Galo, e o Gerson faz um recital na Neoquímica, assim, de um jogo que você teve tudo ali, né? Você teve o Gerson volante, o Gerson meio, o Gerson ponta, o Gerson 10. O Gerson foi tudo no meio-campo do Flamengo. Hoje o Flamengo está na final contra o Galo, uma baita decisão de Copa do Brasil, diga-se passagem.